Bem-vindos ao 8º episódio do podcast Pela Lente do Antropólogo. Neste episódio, apresentamos a segunda parte da conversa entre o Tiago Lopes e o Pedro Alves. Este episódio marca também o final da nossa primeira temporada. Mas não se aflijam, porque no próximo mês arrancamos já a segunda temporada com novos convidados e novos episódios. Obrigado por nos ouvirem e até já. Bem, falando agora um bocadinho, pronto, já falámos, já te conhecemos um bocadinho, já falámos da tua ocupação atualmente, da tua visão sobre a antropologia, neste caso na tua ocupação, enquanto mediador linguístico, enquanto estudante, acima de tudo. Gostaria agora de saber e falar um bocadinho sobre a realidade da antropologia atualmente, no mundo moderno. Como cheguei a introduzir neste episódio, uma das questões mais abordadas a nós estudantes e pessoas relacionadas com a área da antropologia é o que é na verdade a antropologia. O que é que se estuda? É só ossos? Pronto. Podemos enumerar uma listagem completa de coisas que dizem acerca da antropologia. E nesta parte queria-te perguntar, numa época onde cada vez mais surge as inteligências artificiais, a automação, a robótica, nomeadamente nas questões escritas, que futuro a antropologia poderá ter em comparação e em contraste com esse surgimento? Tanto numa componente mais académica, como numa componente mais profissional, mais fora da academia. Será efetivamente justo já crucificar a antropologia, já condenar a antropologia ao falhanço total nas próximas décadas? Ou será que todo este crescimento da tecnologia e da confiança que depositamos na mesma para simples processos de ligar a luz, de fazer ensaios académicos, por exemplo, ou por aí adiante, ou seja, todo o processo de não questionar a informação e o que olhamos, será que a antropologia poderá ser uma boia salva-vidas nesse contexto? Ou poderá ser apenas esse contexto prevalecer ao longo do tempo? Bem, agora tem... Uma pergunta muito complexa. Não, é uma pergunta muito relevante. É assim, eu sempre fui criticado ao escrever os meus ensaios e até a própria tese e as minhas publicações que agora tenho feito por ter uma escrita, entre aspas, pouco académica. E aquilo que eu sempre respondi às pessoas foi: acho que a academia, acho que a antropologia sempre fechada dentro da academia. Como é lógico, existem muitos esforços pela sair de lá. E o meu esforço pessoal é fazer uma escrita que seja fora da academia e que chegue ao maior número de pessoas possível. Acho que é isso que é algo que é um esforço que eu posso fazer, pronto. Em Portugal, depois do 25 de Abril, a antropologia de facto tem dado cada vez mais não é, tem ficado cada vez mais conhecida no espaço público e tudo mais, mas a verdade é que hoje em dia, e se tu vis a situação na América, não sei se já leste sobre isso, mas os departamentos de antropologia na América têm tido cada vez menos fundos. Pronto, estás a falar de questões políticas a nível do Trump e tudo o que isso acarreta, e esses departamentos têm tido cada vez menos fundos. Confesso que parece-me que cá em Portugal estás sempre. A antropologia acaba sempre por ser uma disciplina de resistência, né? Nós estamos sempre cá nessa boia que tu falaste, estamos sempre a vir à tona, a tentar os fundos, a tentar emergir um bocadinho, e depois parece que há sempre alguma coisa que nos está sempre a puxar para baixo. O que é que puxa para baixo? É, a meu ver, o desconhecimento.
E agora, estas questões das tecnologias que tu falas, pronto, né? O parecer que há agora uma alternativa ao antropólogo que vai para o campo e trabalha com as pessoas, que é perguntar ao Google ou perguntar ao ChatGPT, então é isto, e tens uma resposta fácil. Pronto. Fazer inquéritos Fazer também. inquéritos. Pronto, por isso, o que é que eu acho que possa ser feito? Acho que a nível do conhecimento geral, era voltares com aquilo que havia nos anos 80 e 90 em Portugal, que era no secundário das escolas públicas em Portugal, tinhas optativas de antropologia, de introdução à antropologia. Começar por aí era muito bom, porque pronto, as pessoas tinham conhecimento com a antropologia e não estavam a vida toda a perguntar-nos o que é antropologia, o que é que vocês fazem? Os ossinhos? Pronto. Aliás, numa aula que eu estava a coadjuvar, a professora estava a dar questões de pré-histórica dos monolíticos e da religião e perguntas, mas o Pedro aqui é antropólogo, ele sabe falar disto. E eu, não, isto não é bem assim que funciona. Pronto. A nível das tecnologias, tu hoje em dia estás sempre virado, estás cada vez mais virado para informação fácil, rápida e sintética. E a verdade, por exemplo, nós agora fizemos uma pequena pausa e uma pessoa vai ao TikTok, informação rápida consumida, rapidamente e por aí fora. Pronto. A antropologia é exatamente o contrário disto tudo. A antropologia pressupõe um trabalho contínuo, prolongado e de facto significativo e substancial com as pessoas para as quais tu trabalhas e com as quais tu trabalhas. E contrasta com esta questão da informação. Hoje em dia torna-se cada vez mais difícil um antropólogo fazer trabalho de campo no sentido em que as pessoas querem tudo já, agora e no imediato. E os trabalhos de campo não são assim. Né? Tu não tens trabalho de campo de uma semana ou de um mês. Né? Claramente. Tens trabalho de campo de 6 meses, um ano, anos, vidas inteiras. Por isso, tem de haver aqui uma conjugação e tem de haver aqui um palco equilibrado para a prática antropológica no seu sentido etnográfico, de média e longa duração, com o uso das tecnologias. Pronto. Como é que isso se atinge? Atinge percebendo que uma disciplina como a antropologia não pode nem deve ser acelerada. Tem o seu ritmo, tem a sua maneira de trabalhar e a sua riqueza é essa, porque eu vou trabalhar sobre a comunidade muçulmana em Odivelas e trabalhar a alimentação. Tu, também antropólogo, vais trabalhar para a mesma comunidade e vais trabalhar e vais retirar de lá outras ilações. Isso é que é a pluralidade da antropologia. A nível informático e das tecnologias, é sempre complicado. É sempre complicado. Realmente é um debate bastante atual, a preferência por dados quantitativos ou qualitativos. Exatamente. É sempre um dilema que, Exatamente. para qualquer empresa, lá está, tem a ver também com o que tu disseste, com a tal eficácia e com a tal facilidade em recolher a informação. Não há nada melhor do que trabalhar com outros seres humanos, em contacto direto e interação. Porque só assim é que tu aprendes. Exatamente. Só assim é que tu aprendes. Bem, acabando agora de falar sobre o futuro da antropologia, já falaste agora acerca de como a antropologia mudou a tua visão e as tuas atitudes para com os outros, a tua visão para com o cenário global, diversos aspectos que, por norma, na nossa cultura não seriam preconceituosos, mas que, olhando pelas tais lentes do antropólogo, como faz de nome este podcast, acabamos por ter uma interpretação totalmente diferente. E o antropólogo também é pautado por isso, pela interpretação, pelos seus valores e pelo que recolhe. A informação irá ser sempre relativa e subjetiva, e é essa realmente que é a verdadeira riqueza e a tal polaridade. Queria agora te perguntar, de certeza que já tiveste, durante o teu percurso académico, tiveste determinados autores e personalidades
da antropologia que mais te identificaste, por conceitos, por pensamentos, por correntes. E agora um bocadinho em tom de brincadeira, se pudesses conversar com um antropólogo ou uma figura renomada desta área, do passado neste caso, portanto não pode ser Não pode ser alguém que já esteja. não pode ser ainda aqui um esteja vivo. professor, não pode ser aqui um professor do Isqueté, para tornar as coisas um bocadinho mais difíceis. Se pudesses conversar ou ter assim uma pequena conversa, com qual personalidade / antropólogo gostarias de ter e porquê? Essa é uma boa questão, mas acho que já tenho uma resposta que para mim é uma referência no sentido da forma como eu quero fazer o meu trabalho de campo. É o antropólogo Paulo Rabinowel. Ele ficou muito conhecido na década de 70 porque trabalhou em Marrocos, fez trabalho de campo em Marrocos sobre, se não me engano, acho que eram aldeias. Ele queria trabalhar sobre as questões das aldeias. E porquê o Rabinowel? Porque na altura eu li, porque tinha que fazer uma recensião escrita do trabalho que ele lá fez. E ele, quando vai para Marrocos, ele faz duas publicações. Ele faz uma monografia no sentido de monografia, e depois faz aquilo que de facto eu fiz a recensão e que para mim parece-me ser o maior contributo que ele dá na altura, que é reflexões do trabalho de campo que ele faz em Marrocos. E porquê eu gostaria de falar com ele? Porque ele pertence a uma vaga que no final da década de 70 começa a fazer trabalho de campo etnográfico sempre a partir de uma perspectiva e de uma lente introspectiva de si mesmo, da sua própria posição de etnógrafo. E eu acho que isso para mim é que é relevante. Ou seja, ele no segundo livro ele faz aquilo que me criticam bastante, que é uma escrita muito informal e muito crua daquilo que é a experiência dele e dos choques culturais que ele, vindo de uma sociedade ocidental, tem quando chega à sociedade africana. Claro, muito pautada pelo colonialismo francês em particular. E para mim aquilo é brilhante, porque é muito bom. E acho nesse sentido que seria a pessoa com que eu falaria, porque eu tento sempre fazer com que a minha etnografia reflita as minhas próprias emoções e a minha própria condição de antropólogo, não só a nível de género, como já falámos, também a nível político e religioso. E de facto estes choques culturais existem e é sempre importante falar deles e refletir sobre eles. Muito bem. Queria também fazer outra questão. Não sei se já respondeste, mas vou tentar a minha sorte na mesma. Sei que, pronto, és um estudante de antropologia, ainda se calhar não tens grande passado nesta área, mas qual seria então um conselho que darias ao teu eu mais jovem? E com o eu mais jovem diria antes de se ter escolhido a antropologia. Mas a partir de um ponto de vista tipo académico, a nível da antropologia. Lá está. Pode ser tanto pessoal como académico, é neste caso o que quiseres responder. Por vezes também se relaciona. Não, por vezes também se relaciona. Isso é uma grande pergunta. Isso é uma grande pergunta. O que é que eu diria ao meu eu mais novo? Um conselho, neste Um caso. conselho. Sei lá, tem paciência. Eu diria mais, envolve-te mais com a antropologia. Porque foi algo que eu durante a licenciatura não fiz, e com o envolvimento eu quero dizer o contacto com os professores, quero dizer as leituras. Há uma frase que o professor Pedro Prista nos disse no primeiro da licenciatura que eu acho que faz todo o sentido aqui, foi: enquanto estiverem na licenciatura em antropologia, encarem isto como um internato, ou seja, vivem e respirem antropologia. Claro que isto não descura eventualmente multidisciplinaridade com outras áreas do saber, mas eu acho que isso é um conselho que eu daria a mim mesmo. Acho que tinha feito muita diferença agora para o percurso que eu estou a fazer, para aquilo que eu agora estou a fazer, que é de facto esse internato.
ter feito durante a licenciatura. Porque eu encarava a licenciatura como encarava o secundário. Pá, eu venho cá, eu estudo, faço os trabalhos e depois vou-me embora, vou para casa, está feito. Não, eu acho que a antropologia é uma área muito interativa, muito imersiva, lá está, como tu disseste, muito subjetiva, e acho que fazia todo o sentido na altura ter-me envolvido mais com os colegas, com os professores, com outras áreas, porque Seria a criação de pontos também para o futuro. exatamente, e faz todo o sentido. Muito bem. Agora tenho aqui um conjunto de questões muito interessantes de responderes. Quero, acima de tudo, que sejas honesto, Está bem? Ok. Vamos sentar. curto e conciso, como se costuma dizer. E a primeira é o seguinte: se um antropólogo passar tanto tempo com um grupo que começa a agir com eles, isso é imersão total ou falta de personalidade? Pergunta difícil. É pergunta difícil. Muito. Podes refletir. Uau. Deixei de 100 palavras, foi isso. Deixaste-me sem palavras, olha que isso é uma coisa difícil. Eu acho que isso não é falta de personalidade, mas também não é imersão. Eu acho que isso é não compreender o objetivo da antropologia. Porque o objetivo da antropologia não é fazermos de uma perspectiva malinowskiana de trabalho de campo para nos tornarmos aquele ou aqueles para os quais estamos ou sobre os quais estamos a trabalhar. É estares num diálogo educativo e de aprendizagem. Existe um antropólogo, agora falha-me no nome, mas ele trabalha sobre comunidades em Madagascar há 40 e 50 anos. Ele não é uma pessoa daquela comunidade. Ele trabalha com eles há tanto tempo, mas aprendeu imenso com eles e traz esses conhecimentos para fora e também traz conhecimentos de fora para dentro. Ou seja, isso é o que isso significa. Por isso eu acho que não é falta de personalidade, não é imersão, porque imersão para mim não é isso. Imersão é estares num determinado contexto bastante tempo e de facto apreenderes E viveres e viveres aquilo. Como é lógico, nunca descurando aquilo que é as tuas próprias vivências pessoais. Por isso, acho que isso é não compreender aquilo que é o objetivo da antropologia. Muito bem. Próxima questão. Se a antropologia, e sendo um estudante de antropologia, ensina que todas as culturas têm valores, porque é que ninguém respeita a cultura de quem, por exemplo, mete o leite antes dos cereais? Porque é que achas que este debate continua a marcar anos e anos? Isso é engraçado. Olha, pessoalmente, eu nunca... É os cereais primeiro com o leite. Não, eu nunca meti leite nos cereais. Eu é só cereais. É só cereais, pronto. Eu não entro Poupas nessa... muito descanso, acredito. Eu não entro nessa questão. É assim, claro que essa analogia de brincadeira... Já tens aqui um tema para uma próxima tese, se quiseres fazer. Acho que dá pano para mangas, eu posso me voluntariar para a tua cobaia. Falaremos disso. Não sei, acho que isso é uma questão... dá para extrapolar, obviamente, e acho que não é para estar aqui a falar do leite e dos cereais, mas acho que tem muito a ver com... há muita desinformação, não é verdade? Estamos num meio muito tecnológico e informativo, mas há muita desinformação e há muita fake news e há muito medo, né? A antropologia também surge muito para isso, porque as pessoas têm medo daquilo que desconhecem, daquilo que receiam. E acho que a antropologia ocupa aí um lugar predominante para demonstrar que não é preciso ter medo daquilo que é desconhecido. Porque o desconhecido pode se tornar conhecido e aquilo que é conhecido pode se tornar desconhecido. Muito bem. E acho que é uma questão de, às vezes, darmos um passo atrás e percebemos para o que é que estamos a olhar, com que lente é que estamos a olhar e tentar perceber melhor as coisas. Acho que é sempre isso. Então aconselhas a quem mete o leite primeiro com os cereais, meter os cereais primeiro com o leite? Que continue a meter da maneira que lhe mais lhe agrada. As pessoas é que depois têm que compreender porque é que a pessoa mete primeiro o leite ou primeiro os cereais, ou porque é que existem estranhos que não metem leite.
Pois, Nem só exatamente. cereais, né? Exatamente. Por último, última questão. Como sabes, é sempre difícil explicar o que é antropologia, porque é tanta coisa que nós não conseguimos resumir, por vezes, em 2 parágrafos, que é algo que nós, antropólogos, não sabemos fazer, que é resumir. É muito difícil caracterizar a antropologia em poucas palavras. E então faço-te a questão. Como explicar para um leigo que a antropologia estuda a humanidade e mesmo assim não consegue explicar, por vezes, há pessoas que não sacodem, que sacodem, neste caso, a areia na toalha das pessoas, na praia. Porquê é que achas que isto acontece? Porque é que as pessoas. Como explicar Ok, a um leigo que a antropologia estuda a humanidade certo? e que mesmo assim não consegue explicar? Por exemplo, isto é só um mero exemplo, podia ser outro facto estúpido, ah, que existem pessoas que sacodem areia na toalha das outras pessoas na praia. É assim, antropologia é muita coisa, mas ao mesmo tempo parece às vezes que não é nada, porque nós temos imensas áreas de antropologia, social, cultural, eu próprio estou na parte da alimentação, existe empresarial, tudo mais. De facto, a antropologia, independentemente da área que vergue, olha sempre e trabalha sempre com o ser humano para o ser humano, né? Por isso, e lá está, o objetivo da antropologia é mesmo quebrar estes preconceitos e estereotipos do leite e dos cereais e demonstrar às pessoas que neste diálogo, né, substantivo e significativo entre quem mete o leite nos cereais primeiro ou vice-versa, existe pontos em comum, né? E a gente pode partir de um ponto em comum. A questão da areia para a toalha é a questão de fazermos a analogia para mim que como só cereais sem leite. Há sempre exceções, ou seja, as pessoas muitas vezes não se regem por aquilo que dizem, né? E acho que tem muito a ver Com não generalizar, acima de tudo. com não generalizar acima de tudo. E acho que a antropologia também debate muito essas questões de não haver generalismos universais. E é muito a ver com a questão do particularismo e cada sociedade e cada cultura, no seu contexto, na sua história particular, deve ser entendida como tal, não é? Muito bem respondido. Talvez Obrigado. te entalava, mas bem respondido. Quase, quase. Por último, e agora em tom deste mais, agradeço, Pedro, por teres Obrigado, estado eu. aqui presente. Obrigado, eu. Por último, gostaria que, sendo tu estudante, sendo tu aspirante e um futuro na antropologia, e neste caso para os nossos ouvintes que também tencionam percorrer um percurso semelhante, qual seria a mensagem que gostarias de deixar para esses mesmos jovens que procuram explorar e têm interesse na antropologia? Façam, estudem antropologia. Acho que cada vez mais faz sentido vergarmos sobre uma ciência humanística tal como é a antropologia. Se não quiserem seguir a antropologia como eu, não sigam. Não é preciso fazerem um mestrado de 2 anos e meterem-se no doutoramento mais 4 anos, não é preciso tanto, mas terem uma formação em antropologia é cada vez mais essencial para compreendermos as relações humanas e para compreendermos, ou pelo menos dar luzes, nunca respostas definitivas e conclusivas, mas dar luzes sobre o ser humano. E de facto a ideia é essa, é que quando a antropologia é bem feita, tu entras lá uma pessoa e sais lá outra pessoa. E eu acho que isso cada vez mais é importante, porque se o mundo está sempre em mudança, se as tecnologias e os meios de comunicação estão sempre em mudança, nós também podemos estar em mudança, nós também podemos evoluir e podemos deixar de ser ou deixar certos preconceitos e estereótipos de parte e tentar realmente compreender as coisas como elas são. E acho que é isso. Muito bem. Queres deixar agora alguma recomendação? Um livro, uma música que represente para ti o espírito da antropologia?
Pode ser o We Are the Champions, tá? Não. sei. Vou deixar um livro, que é o meu Sim. livro favorito, que é o 7 Pilares da Sabedoria, do T.E. Lawrence, e que basicamente narra, não é uma autobiografia, mas é um livro que ele escreveu sobre o envolvimento que ele teve durante a Primeira Guerra Mundial ao serviço do Império Britânico a ajudar a Revolução Árabe para lutar contra os otomanos na Primeira Guerra Mundial. Porquê que eu dou isto? É um livro muito grande, ok? Para quem leia, temos ali a falar de quase 800 páginas, mas acho que tem um caráter etnográfico daquilo que era a realidade do Médio Oriente naquele particular na altura, muito enriquecedor. E lá está, segue um bocadinho aquela questão que eu falei do Paul Rabinowel, no sentido de ser algo muito cru e muito terra a terra daquilo que é. Não existe uma linguagem académica e conceitos nesse sentido, esse jargão. Por isso acho que é uma obra que se lê muito bem e que pronto, é isso. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, Pedro, Obrigado, pelo teu forte contributo. Acabamos assim, em beleza, o 6º episódio do podcast Pela Lente do Antropólogo. Esperemos que tenham gostado e sigam para ver mais episódios futuros e também os passados aqui na nossa plataforma Spotify. Agradecemos mais uma vez a vossa presença neste episódio do Pela Lente do Antropólogo, nesta conversa entre Tiago Lopes e Pedro Alves. Este foi o último episódio da primeira temporada do nosso podcast. Esperamos por vocês no próximo mês para o primeiro episódio da segunda temporada, onde iremos apresentar a primeira parte da nossa conversa com Rui Leitão, antropólogo, encenador, dramaturgo e músico. Este episódio encontra-se inserido no projeto Oral History Project Global Week, um projeto europeu de apresentação de conversas sobre antropologia. Esperemos que gostem.